Celular. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente. Já estão dando para visualizar o sinal. Hoje nós iremos começar o nosso trabalho, como de costume, nas quintas-feiras, né? Que é um trabalho mais voltado para o estudo. E hoje nós vamos novamente trabalhar com um dos livros principais, né, da codificação, que é o Livro dos Espíritos. E então, antes de iniciarmos, nós vamos rogar a espiritualidade que nos ajude nesse momento, né? Que os nossos anjos e guias, a equipe amiga do Caminho da Luz, possa abençoar e envolver esse evento, em que hora nos encontramos todos conectados, né, através das mídias, que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, e assim sendo, com a permissão de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, que possamos dar por iniciado o nosso trabalho na noite de hoje. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje ele está contido no Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal, capítulo 7. Na realidade, o tema é Prelúdio da Volta. Essa questão do retorno ao corpo físico através do mergulho na carne, que é a reencarnação. Nesses dias eu venho refletindo muito a respeito desses ensinamentos da espiritualidade que veio através da doutrina espírita. Allan Kardec, ele foi um dos indivíduos, ou o indivíduo que fez o maior interrogatório ao mundo espiritual. E esse interrogatório ele se encontra estendido por todos os livros da codificação, desde o livro dos Espíritos até a Gênese, o Céu e o Inferno, na Revista Espírita também. Então, quem mais fez um interrogatório desse mundo espiritual foi Allan Kardec sobre diversos temas. Em um desses livros, como já foi citado, é o Livro dos Espíritos, é a obra básica da filosofia espírita. Então aqui nós encontramos mais de 1000 questões a respeito de Deus, a respeito da nossa vida do outro lado, da formação dos mundos, das leis morais. Mas eu venho pensando muito a respeito da divulgação desses ensinamentos de espiritualidade, de imortalidade. E eu me questiono, será que o espiritismo, será que nós espíritas estamos ainda muito acanhados com relação à divulgação da doutrina? Será que ainda falta muita divulgação para o espiritismo com relação aos conceitos de reencarnação, de imortalidade, de mediunidade, de comunicabilidade com os espíritos através dessa mesma mediunidade, da habitabilidade dos outros mundos? Eu estava assistindo, eu acho que alguém já deve ter a oportunidade, assistindo uma série que tem na Netflix, com quem coordena é o Morgan Freeman, A Face de Deus.
se eu não me enganar o título. Então eu estava analisando e esse autor e esse ator hollywoodiano, ele faz uma pesquisa nesse documentário que ele realmente quer saber se existe vida após a morte. E ele vai visitar diversas civilizações, diversas culturas. Ele vai para o Egito, ele vai na Palestina, ele vai na Índia, ele vem para a Europa. E aí e eu fiquei analisando, tentando ver o argumento, o raciocínio dessa série, que é interessante, mas de todas as grandes civilizações, os gregos, de todas as grandes civilizações, os egípcios, os hindus, os judeus, o povo aqui, os astecas, apenas um povo foi mencionado a respeito da questão da reencarnação, que foram a civilização da Índia. Nenhuma outra civilização foi ventilado a respeito dessa questão da reencarnação. E em nenhum momento do documentário nós vamos ver um contato com alguém, com o líder da doutrina espírita. Então, isso me faz levantar muitas questões, muitas interrogações. Ou o espiritismo ainda está muito acanhado na sua divulgação, nós estamos muito tímidos na divulgação dessas mensagens, desses conceitos milenares que não foram criados pela doutrina espírita. Mediunidade, reencarnação, vida após a morte, vida orgânica consciente em outros planetas fora da Terra. Isso não são conceitos criados pela doutrina espírita, mas a doutrina espírita ela vem dar um cunho racional, tirando o misticismo, tirando o engodo. Então, ou o espiritismo ainda nós estamos muito acanhados com relação à divulgação, ou existe de certa forma interesses, boicotes com relação a alguns outros conceitos religiosos, para que essas informações que são milenares, tipo a reencarnação, não só é um conceito trazido pelos hindus, na Palestina, na própria Torá, no Antigo Testamento, na primeira revelação, na segunda revelação entre os judeus, existe esse conceito, da reencarnação com o termo Gui Gui Neshomot. Entre os gregos também se falava na metempsicose, entre os romanos, os egípcios também. Então, em alguns segmentos do islamismo também fala-se de imortalidade da alma. Então, algumas civilizações mais antigas se falam sobre a imortalidade e o mergulho do espírito na carne, mas só nesse documentário foi ventilado apenas a civilização da Índia, a sua filosofia, a sua religião, ainda também com suas crenças, com todo respeito, ainda com suas limitações filosóficas. Então é preciso que nós sejamos mais audaciosos na divulgação, não nos tornando, não é uma questão de nos tornarmos fanáticos, mas eu acredito que a humanidade está precisando muito dessas informações hoje, principalmente nesse processo em que ora nós estamos vivenciando internamente e externamente, que é o processo da transição individual, da transição coletiva, da transição planetária. Então, eu escolhi um tema que é muito pertinente. Nós já trabalhamos isso na casa espírita e isso não jamais vamos esgotar. Outras pessoas
Outras pessoas vão voltar a revisitar esse tema quantas vezes for necessário e não vai se esgotar. A doutrina espírita ela é atualíssima. Allan Kardec não está ultrapassado, e daqui a 200 anos, se a gente for voltar a esse tema, ele continuará atual. Porque ele traz, a doutrina espírita, ele traz leis imutáveis, leis universais. Então não é algo criado, né? Não é algo criado pelo homem, não é algo criado pela filosofia terráquea. É uma informação que vem do plano espiritual. Então a pergunta de número 330, ela é bem interessante, né? As perguntas formuladas por Allan Kardec aos espíritos, elas são bem interessantes. E essa pergunta diz assim: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Nós saberemos em que época vamos reencarnar, porque é um conceito da doutrina espírita. Eu acredito que não possa existir espírita sem uma crença raciocinada na reencarnação. Até já ouvi dizer que no movimento espírita existem espíritos ateus. Isso é meio contraditório, né? Mas já ouvi falar que existem espíritas ateus que não acreditam em Deus. Pode até existir algum espírito, mas eu acho muito improvável não acreditar, né, na reencarnação. E como já falávamos antes, a reencarnação não foi algo que foi um dogma criado pela doutrina. É um conceito milenar, ele faz parte da história da humanidade, nas grandes civilizações, nos grandes livros sagrados da história da humanidade, e nos traz o conceito desse mergulho, com vários nomes, com várias outras denominações. Então, sabem os espíritos em que época reencarnarão? Nós saberemos em que época vamos voltar ao corpo, ou nós tivemos essa consciência, né? Que época nós iríamos reencarnar na Terra, mais precisamente em Goiânia, em Pernambuco, no Nordeste. Diga-se de passagem, um grande privilégio nós nascermos e reencarnarmos no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Que bom que nós nascemos aqui, que nós reencarnamos aqui, né? Então, os espíritos responderam a Kardec de forma bem inteligente, né? Bem pedagógica. Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Tem um pressentimento, né? Em que época vão reencarnar. Sabem que tem de retomar um corpo. Como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Nós, às vezes, dependendo do espírito, isso na grande maioria, porque tem espíritos que têm a consciência, né, e que preparam o seu processo reencarnatório. Mas os espíritos, como diz aqui, né, eles sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Eles não sabem precisamente quando isso vai ocorrer. Porque nesse processo de desencarne, nós sempre falamos, desencarnar é diferente de morrer. Para desencarnar, precisamos morrer biologicamente. Mas nem todo mundo que morre vai desencarnar. Vamos dizer assim, desencarnar em profundidade. Quando eu digo desencarnar, é se libertar das amarras, dos liames do corpo. Porque tem gente que morre e não se desprende do corpo, não se desprende dos seus bens, não se desprende da sua casa, não se desprende dos seus familiares. E aí é como se fosse, morreu e não desencarnou. E esses indivíduos que um dia também, quem sabe nós não vivenciamos essa experiência, eles passam anos, décadas, às vezes podem passar séculos, sem compreender o processo do desencarne. Eles não têm compreensão de que já estão do outro lado da vida. Ficam visitando as suas casas. Então, o André Luiz fala muito isso, né?
aqueles velhos sobrados, né? E às vezes as casas já receberam uma reforma, mas o espírito ele está tão preso nessa situação, no seu psiquismo, que é como se ele vivesse naquela casa, naquele século, naquela década, né? Ele vive ali transitando, né, pela casa, vivendo ainda todo aquele cenário de anos, de décadas, de séculos atrás. Então esse processo ele é muito complexo. Então tem espíritos que não vão ter nem a consciência de que vão reencarnar. Eles desencarnam, estão do outro lado, sem nenhuma consciência, mas há uma necessidade de voltar ao corpo, porque é aqui, nesse corpo físico, que nós vamos realmente sabermos se vamos estarmos aptos a passar ou não nas provas, porque no plano espiritual nós estudamos, nós tentamos aperfeiçoar o conhecimento. E aqui é que vem a prova, no corpo físico. Então não existe é no corpo que nós realmente vamos definitivamente progredir, né, intelectualmente, espiritualmente, moralmente, no sentido profundo da coisa. Então, uma pergunta, ele desmembra essa pergunta, desculpem, na questão do item A, 330 item A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é a da vida corporal, e aos espíritos certamente assim é. A reencarnação é uma necessidade do espírito. Enquanto estivermos num grau de progresso, até então não chegarmos na condição de um espírito puro, como Jesus, nós vamos precisar de reencarnar, de mergulhar quantas vezes forem necessárias no corpo para que a gente possa evoluir. Com licença, um momentinho. Então, da mesma forma que a morte é uma necessidade biológica, vai chegar um momento que o corpo não tem mais vitalidade, não tem mais condições de sobreviver. Então, há um esgotamento dos órgãos, como diz os espíritos, há um esgotamento desse fluido vital, então o corpo vai morrer biologicamente. É um processo natural, como um processo do reencarne. Então, a pergunta número 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Todos os espíritos que se encontram no plano espiritual, eles se preocupam com esse processo de voltar, de mergulhar na carne? Aí os espíritos responderam, muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Dependendo de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, como falávamos, nem todos os espíritos têm essa consciência de que vão reencarnar. Tem muitos que se encontram nas regiões umbralinas sem entender por que estão lá, por que estão sofrendo. Nós lembramos do processo da tomada de consciência de André Luiz. Quantos anos ele passou nas regiões umbralinas? E ele não entendia por que estava ali. Ele não entendia por que o chamavam de suicida. Então essa tomada de consciência ela foi chegando com o sofrimento. E quando ele chegou na colônia Nosso Lar, realmente ele veio ter a certeza de que ele tinha deixado o corpo físico. Então para muitos espíritos, o mundo espiritual é uma incógnita. Para muitas pessoas que desencarnam analfabetos do ponto de vista espiritual. Eles não têm nenhuma noção do que vai ser do outro lado. Ou senão, tem muitos espíritos que saem, desencarnam daqui com conceitos arraigados das suas religiões, com seus dogmas seculares, com os conceitos de céu, de inferno, de purgatório, e chegam do outro lado, vão se deparar com determinadas situações que vão achar que ou estão no céu ou vão estar no inferno. Então,
uma grande parte da humanidade hoje desencarna analfabeto do ponto de vista da espiritualidade. Tem um analfabeto funcional, tem um analfabeto político, tem um analfabeto emocional e tem também um analfabeto espiritual, que está desencarnando milhares por dia sem entender esse processo de voltar à verdadeira pátria. E muitos desses espíritos, eles não têm a consciência de que vão voltar, eles não se envolvem no seu processo reencarnatório. Isso vai depender da condição espiritual de cada um. E que para a gente entender bem esse processo da reencarnação, tem um livro muito interessante, que eu acho que quem não já estudou, quem não já leu, ou quem já leu é preciso revisitar quantas vezes for necessário, é o livro Missionários da Luz, de André Luiz por Chico Xavier. Aí é uma verdadeira aula do processo da reencarnação, da escolha das provas, de como o espírito vai entender esse novo corpo que ele vai ter, as deficiências que vai ser desenvolvidas em determinadas épocas da sua vida ao reencarnar. Então, tem casos interessantíssimos, e tem um caso lá que o espírito ele tem a consciência, ele tem o merecimento de trabalhar nesse processo da vinda para a Terra, e ele no plano espiritual ele está analisando o molde do seu corpo, como é que vai ser seu corpo, né? E esse corpo que vem aqui, ele vai também estar sujeito com certeza às leis da genética, mas esse corpo ele vem com determinadas áreas, determinados órgãos que vão propiciar a desenvolver algumas patologias, algumas enfermidades devido aos nossos excessos, aos comportamentos delituosos que nós tivemos com o nosso próprio corpo, os excessos da química, da comida, né, da luxúria. Então, esse espírito que está lá no livro participando da análise do seu corpo, ele vai entender que determinada parte da sua existência ele vai desenvolver um problema no estômago, uma gastrite que vai desencadear provavelmente numa úlcera. Então ele tem essa consciência de como é que vai ser esse processo reencarnatório dele, mas tem muitos que estão reencarnando sem ter sequer a consciência, mas tudo com a organização do plano divino. Não existe nada assim a toque de caixa, não é de bolo como as pessoas falam. O processo reencarnatório tem departamento, tem um departamento específico para que as pessoas possam reencarnar. Então, a doutrina espírita ela nos dá essa condição, de entendermos melhor, com mais clareza, com bom senso, com a razão, desvendar desse mundo espiritual. É inadmissível o espírita desencarnar analfabeto nessas questões. Ele pode até ir visitar, né, passar um tempinho em algumas regiões umbralinas. Quem de nós não está sujeito a visitar uma dessas áreas, né, a estagiar um pouquinho, que são colônias espirituais, né? Mas, ignorante, analfabeto espiritualmente, um espírita realmente, ou ele não compreendeu a mensagem, né, ou realmente ele tem algum problema psíquico, algum problema mental. Pode o espírito expressar, pergunta 332, pode o espírito expressar ou retardar o momento de sua reencarnação? O que é que vocês acham? O espírito pode retardar ou ele pode apressar a sua reencarnação? Será que isso é possível no plano espiritual? E os espíritos responderam a Kardec: pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Então a gente já sabe que nós podemos apressar a nossa reencarnação. Por que nós podemos apressar? Quando temos
quando desenvolvemos um certo nível de consciência no plano espiritual, e esse nível de consciência depende da gente, não depende de ninguém, porque é fruto do nosso esforço. Vejam só, André Luiz, a condição dele encarnado, enquanto médico, ele não desenvolveu a caridade, ele só se preocupou com a questão material. Ele só se preocupou com o dinheiro, com o acumular, com o enriquecimento através da profissão. A sua família não faltava nada financeiramente, mas o importante era o afeto, a atenção, o carinho que ele não dispensava, e ele era uma pessoa de uma vida extraconjugal, vivia nas vidas da boemia, e fruto desses excessos desenvolveu um problema lá no fígado, um câncer, desencarnou. Passou alguns anos no umbral, sofreu, purgou, progrediu espiritualmente, e quando chegou ao nosso lar, quando chegou à condição de ser resgatado pelas equipes do nosso lar, vejam a vontade que ele teve de crescer. Eu acho isso muito bonito em André Luiz, porque ele se tornou uma das figuras mais importantes no movimento espírita enquanto repórter do mundo espiritual. Ele foi um dos primeiros repórteres, ou o primeiro repórter a falar desse mundo que até então a gente sabia que existia, mas nós não tínhamos uma certa consciência. Nós não tínhamos um certo conhecimento de como era. Então, André Luiz, ele teve a coragem e a vontade. Ele cresceu enquanto ser, enquanto espírito, e se tornou uma pessoa boa. Reconheceu os seus erros, reconheceu as suas limitações, né? E aí ele decidiu trabalhar. Ele decidiu escrever, trabalhar lá na colônia Nosso Lar. Ele antes queria ser médico, mas a medicina da Terra é muito diferente da medicina espiritual, então ele teve que se submeter a trabalhos. Se fosse olhar aqui na Terra, em comparação à medicina, a profissão deles, trabalham de certa forma rústicos, um trabalho que levaria ele a uma condição aviltante, né? Enquanto médico aqui na Terra, jamais ele iria fazer isso. Limpar lá aquele local onde eram recebidos espíritos, né, recém-chegados do umbrais, né, que aí ainda estavam vomitando os fluidos, toda aquela questão, né, do mal-estar perispiritual ainda impregnado das impressões ainda do corpo físico. Então André Luiz, ele foi submeter, ele aceitou aqueles serviços, né, de certa forma, o mais humilde possível, para que ele pudesse angariar níveis melhores na colônia Nosso Lar. Então, para que ele pudesse ter a permissão de ser esse repórter, ele foi aprender como era o processo da psicografia, ele teve ajuda e orientação de Emmanuel, e através do seu trabalho, seu bônus horas, ele ganhou a permissão de poder trazer essas revelações do plano espiritual. E aí nos brindou com essa série romanceada Nosso Lar até E a Vida Continua. Então nós podemos apressar a nossa reencarnação. Quando nós percebemos que temos muito débito, né? Quando percebemos que temos muita culpa, então a gente vai aos espíritos, aos responsáveis pelo departamento, e a gente começa a pedir para voltar. Porque a gente tem compromisso com A e com B, porque a gente falhou nisso, porque a gente desencaminhou alguma pessoa, a gente desencaminhou algum desafeto, desenvolveu algum desafeto. Então nós poderemos ter falhado com determinada missão em um campo de uma profissão. Então a consciência lá, ela começa a cobrar. Então a gente pede, né? A gente pode apressar. Agora, tudo isso depende do merecimento e do consentimento da espiritualidade. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. O espírito, quando ele percebe que a prova ela vai ser um pouco intensa, para não dizer um pouco amarga e dura,
ele realmente ele pensa duas vezes, né? Ele pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Então, vocês acham que não existem espíritos que vão dizer assim, eu quero não, eu estou fora disso, é melhor ficar aqui, é melhor ficar, né, visitando a Terra com os meus comparsas encarnados, aproveitando dos fluidos da Terra, obsidiando as pessoas que bebem, que fazem uso de outras substâncias, que vivem uma vida da luxúria, da materialidade, né? Então, eles têm espíritos covardes, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Então, tem espíritos que... essa revelação é muito importante, porque, assim, há anos atrás, uma espiritualidade... a espiritualidade da nossa casa nos revelou que tem espíritos covardes que eles provocam o próprio aborto, ou seja, próximo de reencarnar, eles se enforcam com o próprio cordão umbilical. Então, eu fiquei pensando, que coisa, né? Que situação, né? Então, eu não tinha conhecimento doutrinário ainda sobre essas questões. Então, quando eu li o livro, eu tive a oportunidade de ler o livro, se eu não me engano, Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, Joana de Ângeles traz essa revelação. Então, há uma uniformidade, Luiz Sérgio também traz essa informação, há uma concordância doutrinária. Né? Veja que interessante. Eu, antes de pesquisar, de saber de Joana de Ângeles, de Luiz Sérgio, um espírito amigo chegou e trouxe essa informação, que espíritos covardes se enforcam muitas vezes no seu cordão umbilical e nascem mortos. Então, quando há o parto, quando vão ver, a criança está morta. Por quê? Está dizendo aqui, covardes e indiferentes diante da prova. Não teve coragem o suficiente de enfrentar a sua jornada heróica aqui, de vencer os seus próprios medos, as suas deficiências e de voltar vitorioso para o plano terrestre. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, por mais que seja covarde e indiferente, não vai passar incólume diante das leis de Deus. Chega um momento que ele vai ter realmente que reencarnar, porque é uma necessidade. Aí se você diz assim, então eu não quero encarnar nunca. Aqui tá bom, aqui tem universidade, nas colônias espirituais. Aqui tem templos, aqui tem concertos musicais, aqui tem praça, aqui tem lazer. Aqui eu tenho casa, não preciso pagar aluguel, não preciso dividir o cartão, não sei em quantas faturas, mensalidades, não sei em quantas prestações. Então eu quero ficar aqui. Mas não pode. Vai chegar um momento que ele precisa reencarnar. Há uma necessidade. E se ele permanecer por muito tempo sem querer reencarnar, ele vai perder a sua formação perispiritual. É como diz André Luiz e Filomeno de Miranda. Eles são espíritos ovoides que perderam a sua forma perispiritual. Então, chega um momento que a providência vai dizer, não, vai ter que reencarnar, reencarna de todo jeito, porque é uma necessidade do espírito. Como eu estava dizendo antes, quando o espírito chega na condição de um espírito puro como Jesus, ele não tem mais necessidade de reencarnar. Ele reencarna como uma missão, mas não como nem prova nem expiação, mas como missão porque ele desejou assim, fazer progredir uma etnia, fazer progredir uma nação, fazer progredir uma comunidade, fazer progredir um planeta, mas ele não tem mais a necessidade, ele já chegou no nível de perfeição relativa. Então, pergunta 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes,
e, consequentemente, não ambicionasse, elevasse, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado, ou seja, ele está tão feliz lá, ele pode prolongar indefinidamente esse estado de ficar no plano espiritual sem querer reencarnar? Aí diz aqui, indefinidamente não, cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Foi como eu estava trazendo essa informação. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. Então, nós estamos fadados à perfeição. Nós estamos fadados a chegar nessa perfeição relativa. Ninguém vai ficar estacionário eternamente. Não existe essa figura como é pintado na mitologia, como é pintado nas religiões seculares. A figura que vai permanecer por toda a vida lá numa condição, numa região de fogo, né, como a figura mitológica de Lúcifer, de Satanás, do demônio. Essas pessoas, esses indivíduos que um dia tentaram trazer para si esse personagem, dessa figura, né, de um demônio, de um Satanás, essas figuras, elas um dia sairão desse polo da ignorância para o polo, né, da perfeição. Então, a reencarnação, só a reencarnação, ela dá essa condição dessa evolução plena ao indivíduo. Por isso que estava refletindo no início a respeito da necessidade do mundo conhecer essa bênção. Né? Como diz a nossa irmã Norma, é a maior bênção divina que o ser humano, que Deus pode ter oferecido ao ser humano, aos espíritos, que é a reencarnação. Então o mundo precisa conhecer a reencarnação. Nós precisamos, em alguns momentos, sermos mais audaciosos em propagar, não com proselitismo, não querendo ser fanático. As pessoas precisam entender que a reencarnação, ela está lá no Antigo Testamento, ela está lá no Novo Testamento. A reencarnação é um conceito pregado pelos judeus. A reencarnação é um conceito pregado pela filosofia, pela religião hindu. A reencarnação era um conceito pregado entre os egípcios, era um conceito pregado entre os gregos, entre os filósofos mais notáveis, Sócrates, Aristóteles, Platão. Que a reencarnação era conhecida entre os romanos, que a reencarnação era conhecida entre diversos povos, não só da antiguidade, mas como da Idade Média. E hoje nós temos pessoas notáveis que estão estudando a reencarnação. São cientistas, são pesquisadores, são médicos que hoje vêm estudando e vêm trazendo essas informações através dos livros, através de todo esse conhecimento, né? Psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pesquisadores, hoje tem cursos, hoje tem cadeiras em universidades no mundo afora estudando a espiritualidade, estudando a imortalidade da alma, estudando a questão do perispírito, que nós chamamos como perispírito, mas a ciência tem outras denominações, e estudando esse processo da reencarnação. Então, mas mesmo assim, com esses avanços, a humanidade precisa se apropriar mais dessas informações, para não ficar só acreditando que o conceito dessa reencarnação é algo criado pelos espíritas, é um dogma criado pela doutrina espírita. E não é, o espiritismo ele vem arrumar, ele vem dar uma organização nesse conceito, tirando a questão mística, tirando o engodo, tirando as mistificações e de forma racional, trazendo essas informações do ponto de vista científico, pelas comprovações, né, da ciência espírita, que ainda assim não é considerado a ciência espírita pela ciência materialista, mas ele é confirmado pela ciência espírita, é estudado pela essa ciência que hoje já está saindo, já está se desprendendo desse materialismo, desse paradigma materialista. Ela é sustentada pela questão filosófica da doutrina espírita, porque a reencarnação ela explica
as diferenças sociais. Ela explica porque um indivíduo nasce sadio em um mesmo seio familiar e o outro nasce com patologias, com deformidades, com transtornos mentais. E ela tem sustentação ética, moral e religiosa, porque ela se assenta, ela vai buscar subsídios nos livros sagrados da humanidade. Então, a reencarnação, ela nos dá essa percepção de consciência para a gente entender muitas questões que até então nós não entenderíamos. E aí diríamos assim, foi Deus que quis assim, né? Então fulano nasceu cego porque Deus quer testar fulano, porque Deus quer testar a fé de fulano. Fulano nasceu num berço esplêndido, rico, afortunado. Ele é um abençoado, Deus quis assim. Então, como é que se diz? Então, além também do conceito de Deus, né? O conceito de Deus também existem muitas limitações também com relação a isso. E eu vejo muitas pessoas carregando com isso, eu vejo muitas pessoas carregando com isso traumas, conflitos. Deus não vai me perdoar porque eu fiz isso, né? Deus, eu perdi minha salvação. Deus está olhando para mim com outros olhos. Então tem muitas pessoas que carregam esses conceitos, né, de uma única vida, de castigo de Deus, e isso causa muito sofrimento nas pessoas. Então, a doutrina espírita, ela traz esse leque para a gente aprender, para a gente entender essa dinâmica desse mundo espiritual com esse mundo físico, e entender que esse mundo que nós vivemos, ele é apenas uma cópia pálida do mundo espiritual. O verdadeiro mundo é o mundo das ideias, é o mundo dos espíritos. Então, para isso, hoje a gente entende todo esse mecanismo espiritual. E a gente vai entender mais ainda quando a gente a cada dia vai estudando mais a codificação e as obras subsidiárias da doutrina espírita. Então, eu queria trazer aqui nesse momento, foram essas quatro questões, essas 4 perguntas que eu acho que dá para a gente refletir um pouco, sair daqui refletindo. E quem quiser consultar o livro é importante, porque aí vai dar respostas a nós, a todos nós. E cada vez que a gente vai estudando, né, a doutrina espírita, cada vez que a gente vai lendo o livro dos Espíritos, a gente vai aprendendo mais. A gente vai passar a nossa vida estudando o livro dos Espíritos. Nós vamos desencarnar e vamos voltar a ler o livro dos Espíritos. Cada vez mais a gente vai compreendendo mais. E só sem nenhum fanatismo, né, sem querer puxar a sardinha para a nossa brasa. Só o Espiritismo hoje tem condições de dar explicações racionais a respeito do mundo espiritual, de algo que a gente chama que é o processo da reencarnação, que é o processo da desencarnação e a comunicabilidade dos espíritos, né, do mundo espiritual com o mundo físico através desse processo da mediunidade. Então, eu queria trazer essas 4 questões aqui para a gente refletir. Teria mais outras questões que nós poderemos deixar para um outro momento, porque senão fica cansativo. Uma pergunta só, ela se desmembra, ela pode ser trabalhado em um seminário, né? Seminário de 2, de 3 dias, porque ela jamais vai se esgotar. Então eu queria agradecer a paciência de todos vocês, né, por esse momento, vocês estarem aqui oportunizando um tempo de vocês, do lazer de vocês, para que a gente pudesse estar aqui refletindo sobre essa doutrina espírita, que realmente ela nos enriquece e ela nos esclarece de uma forma tal que quando a gente começa a beber dessa água que Jesus falou lá naquela época, a mulher da Samaria, essa água que se chama Espiritismo, a gente não quer mais deixar de beber. Não é que a gente continue tendo sede, mas é porque quanto mais a gente bebe essa água, mais a gente vai
ficando mais revigorado. É a vacina, né? Essa vacina do nosso espírito contra as nossas imperfeições. Então, agradeço a todos vocês, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa se fazer presente na casa de todos vocês, que a espiritualidade possa acampar no lado de vocês, protegendo a todos vocês, aos seus familiares, criando um campo magnético de proteção diante de todas as energias negativas, dos vibriões, desses vírus, dessas bactérias, e que a gente possa vencer tudo isso da melhor forma possível, tirando uma aprendizagem de tudo isso. Que Deus nos abençoe, e deixando a todos vocês um grande abraço, e que Jesus continue nos fortalecendo hoje e sempre. Que assim seja.